Oi, terceiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre os imigrantes, sobre a vida deles no campo, né, o trabalho deles no campo e depois na cidade, tá bom? Então vamos lá. Os imigrantes que vieram para o Brasil entre os séculos 19 e 20 se instalaram nas fazendas de café. A gente já comentou sobre isso na aula passada. Então, quais foram os imigrantes que vieram para o Brasil? Primeiramente os portugueses, depois italianos, espanhóis, japoneses e alemães, tá? A entrada no país de mais de 4 milhões de estrangeiros dessas nacionalidades teve dois momentos bem diferentes. Até a primeira metade do século XIX, eles vinham atraídos por terras oferecidas pelo governo brasileiro. Depois, a partir de 1870, a coisa mudou. Nessa época, o principal produto de exportação do Brasil era o café, e a produção era baseada na mão de obra escrava. Aí lembra que eu comentei com vocês que o tráfico de escravos tinha sido suspenso? Então aí os grandes fazendeiros se viram numa situação difícil, né? Então a saída encontrada pelo governo e pelos grandes fazendeiros para substituir os trabalhadores libertos, né, foi incentivar a vinda da mão de obra fora do país, que aí entra aquela parte que eu falei para vocês na aula passada sobre as propagandas enganosas, né? Que os imigrantes vinham aqui achando que eles iam conseguir de tudo, iam ter uma vida tranquila, e na verdade não era o que acontecia. Então a nova geração de imigrantes chegava não para ter a sua terrinha, mas para trabalhar duro nas lavouras, principalmente em São Paulo. E para atrair os estrangeiros, eles pagavam até as passagens de navios e eram oferecidos alojamentos temporários até o imigrante arrumar trabalho, tá? As condições precárias de trabalho fez com que os imigrantes se deslocassem para as cidades. Além de receberem uma remuneração baixíssima e a vida ser muito difícil, em sua grande maioria, os imigrantes que vieram no Brasil trabalhar nas fazendas de café imaginaram uma realidade completamente diferente, de oportunidades e de prosperidade econômica. Ou seja, eles achavam que eles iam prosperar, né? Que eles iam conseguir dinheiro para poder sobreviver e sustentar sua família. Em sua grande maioria, esses imigrantes eram formados por famílias de italianos. Então, com a situação difícil no campo, com a falta de trabalho na lavoura, os imigrantes começaram a se dirigir para as cidades. Então, eles tinham, a maior parte deles, né, experiência só com o campo, só de trabalhar na área rural. Então, eles chegavam nas cidades e eles iam trabalhar do quê? Então, muitos começaram a exercer a função de sapateiros, de marceneiros e de alfaiates. Então, dos imigrantes que buscavam trabalho nas cidades, havia aqueles que exerciam profissões como sapateiros, marceneiros e alfaiates. Sapateiros, o próprio nome já diz, né? Faz sapatos. Marceneiro é aquele que trabalha com madeiras. E alfaiates são pessoas que confeccionam ternos, né? De acordo com a medida da pessoa certinho, confecciona no próprio corpo da pessoa. E tinham os operários de fábricas, né? Os imigrantes que conseguiram empregos em fábricas, né? Que no final do século XIX ocupava a maior parte nas indústrias. Então, eles acabaram tomando conta da maior parte da indústria. E mesmo aumentando o número de fábricas nas cidades, há cerca de 100 anos, a maior parte da população brasileira trabalhava na agricultura, porque a agricultura era a principal atividade econômica do país. Então, muitos ainda permaneceram na área rural. A gente vai falar das migrações internas. Mas, primeiramente, o que é migração? A gente até discutiu um pouquinho na aula passada sobre isso. A migração é o ato da população se deslocar. Ela pode se deslocar trocando de país, de estado, de região, município ou até de domicílio.
As migrações, elas podem ser desencadeadas, ou seja, elas podem ocorrer por fatores religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais. Então, diversos motivos podem fazer com que as pessoas saiam do país onde elas vivem ou do estado onde elas vivem para ir para outro lugar, né? Então, não é só o fator econômico, ou seja, a falta de dinheiro e a busca por outras oportunidades de trabalho, mas outros fatores, como eu falei, pode ser, tem a ver com religião, fatores psicológicos, a pessoa não esteja bem, referente ao ambiente, enfim, pode ser vários fatores. A migração interna, que a gente vai falar, corresponde ao deslocamento das pessoas dentro de um mesmo território. Dessa forma, ela pode ser entre regiões, estados e municípios. O deslocamento ele não provoca modificações no número total de habitantes de um país, mas ele altera as regiões envolvidas nesse processo. Um modelo de migração muito comum no Brasil, que se intensificou nas últimas 5 décadas atrás, é o êxodo rural. O que é o êxodo rural? A migração do campo para a cidade, que é o que a gente está falando. O modelo econômico que favorece a intensa mecanização das atividades agrícolas, ou seja, as atividades na agricultura, no campo, começaram a sofrer modificações no sentido de ter muitas máquinas para fazer o trabalho que normalmente é do homem. Então, qual é a consequência disso? A expulsão da população rural. Então, essas pessoas deixam de ter os empregos delas na área rural por conta da parte de estar se tornando mecânico, de ter máquinas para fazer o trabalho delas, que uma máquina faz muito mais rápido do que elas. Então, a região sudeste do Brasil, até o final do século XX, recebeu a maior quantidade de fluxos de pessoas migrando do país, principalmente o estado de São Paulo, pelo fato de fornecer maiores oportunidades de emprego em razão desse processo de industrialização que foi desenvolvido, tá? Migração dos nordestinos. No caso dos nordestinos, esses movimentos sempre estiveram relacionados à busca de melhores condições de vida. A região sudeste alcançou rápida industrialização durante a década de 1950, e esse fato atraiu muitas pessoas de várias partes do Brasil em busca de emprego, em especial do Nordeste. Durante os anos seguintes, cidades do Sudeste passaram a ter imigrantes de praticamente todos os estados nordestinos. E depois, em seguida, teve o que? A construção de Brasília e o crescimento da fronteira agrícola nas regiões centro-oeste e norte, que atraíram maiores fluxos migratórios e principalmente dos nordestinos também. Um ponto muito importante que tem que ser enfatizado é que na última década ocorreu uma modificação nas correntes migratórias internas. Por quê? Porque muitos imigrantes estão retornando para suas cidades de origem. Esse processo ocorreu por quê? Por causa do aumento do desemprego nas grandes cidades. Então, os imigrantes nordestinos resolveram, muitos deles, voltar para suas cidades de origem. Os imigrantes nordestinos eles foram importantes para o desenvolvimento econômico da região sudeste, na contribuição da construção de Brasília e na diversidade cultural do Brasil, né, nas diferentes culturas nordestinas que a gente tem aqui no Brasil, tá bom? Bom, também ocorreu para os imigrantes o comércio e a prestação de serviços, que também aumentaram possibilitando empregos aos que chegavam, né? Então, os imigrantes que não conseguiam se recolocar, né, nas fábricas como operários, que a maioria deles foram trabalhar em fábricas como operários. Os que não fizeram isso
conseguiram empregos em lojas, conseguiram empregos como prestadores de serviços. Lembra que nós estudamos sobre prestação de serviços? Então, aí eu coloquei um exemplo. Essa é uma imigrante trabalhando como cozinheira, então ela está prestando serviço de cozinheira em um restaurante, tá? E comércio em geral, né? Pessoas trabalhando em lojas, em padarias, para poder defender o seu sustento, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho de tecnologia e indústria no campo. Como eu falei para vocês anteriormente, nos últimos 100 anos, a crescente industrialização no campo também foi responsável pela intensificação das migrações para as cidades. Então, muitas pessoas tiveram que migrar para outros locais em busca de novas formas de sustento. Porque, como nós já falamos, apesar da tecnologia, a indústria no campo ser importante, né? Ser importante para o desenvolvimento, para que se produza mais rapidamente as coisas, para as pessoas fica difícil. Então, essas pessoas têm que correr atrás de novas oportunidades de trabalho, né? O que foi se desenvolvendo no campo? A agroindústria. O que é a agroindústria? Normalmente, os produtores procuram, os industriários, melhor dizendo, procuram se instalar no campo, próximo de produtores, para que a indústria ficando perto desses produtores, o trajeto de um local para o outro seja rápido, seja fácil e o desenvolvimento desse produto mais rápido ainda, tá? Então vamos supor uma plantação de laranjas, né? Um produtor de laranjas, tendo uma indústria instalada dentro do campo ou próximo, bem próximo da plantação dele, ele tira essa laranja, colhe essa laranja no tempo certo e leva para a indústria, né? Que vai transformar essa laranja no quê? Pode ser no suco de caixinha, por exemplo, tá? Então, tudo isso é muito importante. Só que o trabalho do homem, né, aquele trabalho artesanal, vamos dizer assim, de plantação, tudo acaba ficando para trás, porque a produção acaba se tornando menor. E assim, né, pessoal, o avanço da produção da escala industrial no campo causa graves impactos ambientais, que, se não forem regulamentados e freados a tempo, eles podem causar danos permanentes na natureza. Do que a gente está falando? Do desmatamento, das queimadas, como eu coloquei o exemplo aí, e também do uso excessivo de produtos químicos, como os agrotóxicos, para poder matar as pragas nas plantações, que dessa forma, logicamente, o produtor não perde, mas o uso excessivo também prejudica o ambiente. A gente vai falar na próxima aula um pouco mais sobre essa questão do agrotóxico, né? Do uso excessivo desses produtos. Eles são importantes? São, mas usados de maneira moderada e não excessivamente. Tá certo, pessoal? E é isso, o terceiro ano. Para casa. Para casa, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios 4 e 5 da página 99, o exercício 5 da página 103 e a atividade divertida das páginas 104 e 105. E aí, como vocês já sabem, vocês enviem pela agenda Edu assim que estiver pronto, tá bom? Um beijo bem grande para vocês e até a nossa próxima aula, né? Tchau!